o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, em vós esperam, ó Senhor. Ele guia ao bom caminho, quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Tende piedade de mim, Senhor, pois me atormentam, todos os dias me oprimem os agressores. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor daquele que sempre nos perdoa, que diante dos nossos pecados não vem nos acusar, mas vem nos resgatar, que queremos reconciliar a nossa vida com Deus. Do mesmo modo em que o Senhor acolhia os pecadores, Ele nos acolhe, para experimentarmos a sua graça e a redenção. Vamos juntos pedir perdão dos nossos pecados e clamar em nossa vida todo o amor de Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que pela vossa graça inefável nos enriqueceis de todos os bens, concedei-nos passar da antiga à nova vida, preparando-nos assim para o reino da glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, na Babilônia vivia um homem chamado Joaquim. Estava casado com uma mulher chamada Susana, filha de Elcias, que era muito bonita e temente a Deus. Também os pais dela eram pessoas justas e tinham educado a filha de acordo com a lei de Moisés. Joaquim era muito rico e possuía um pomar junto à sua casa. Muitos judeus costumavam visitá-lo, pois era o mais respeitado de todos. Ora, naquele ano, tinham sido nomeados juízes 2 anciãos do povo, a respeito dos quais o Senhor havia dito: da Babilônia brotou a maldade de anciãos juízes, que passavam por condutores do povo. Eles frequentavam a casa de Joaquim, e todos os que tinham alguma questão se dirigiam a eles. Ora, pelo meio-dia, quando o povo se dispersava, Susana costumava entrar e passear no pomar de seu marido. Os 2 anciãos
viam-na todos os dias entrar e passear e acabaram por se apaixonar por ela. Ficaram desnorteados a ponto de desviarem os olhos para não olharem para o céu e se esqueceram de seus justos julgamentos. Assim, enquanto os dois estavam à espera de uma ocasião favorável, certo dia, Susana entrou no pomar, como de costume, acompanhada apenas por 2 empregadas, e sentiu vontade de tomar banho por causa do calor. Não havia ali ninguém, exceto os 2 velhos que estavam escondidos e a espreitavam. Então, ela disse às empregadas: por favor, ide buscar-me óleo e perfumes e trancai as portas do pomar para que eu possa tomar banho. Apenas as empregadas tinham saído, os 2 velhos levantaram-se e correram para Susana, dizendo: olha, as portas do pomar estão trancadas e ninguém nos está vendo. Estamos apaixonados por ti. Concorda conosco e entrega-te a nós. Caso contrário, deporemos contra ti que um moço esteve aqui e que foi por isso que mandastes embora as empregadas. Gemeu Susana, dizendo: estou cercada de todos os lados. Se eu fizer isso, espera-me a morte, e se não o fizer, também não escaparei de vossas mãos. Mas é melhor para mim, não fazendo, cair nas vossas mãos do que pecar diante do Senhor. Então ela pôs-se a gritar em alta voz, mas também os 2 velhos gritaram contra ela. Um deles correu para as portas do pomar e as abriu. As pessoas da casa ouviram a gritaria no pomar e precipitaram-se pela porta do fundo para ver o que estava acontecendo. Quando os velhos apresentaram sua versão dos fatos, os empregados ficaram muito constrangidos, porque jamais se dissera coisa semelhante a respeito de Susana. No dia seguinte, o povo veio reunir-se em casa de Joaquim, seu marido. Os 2 anciãos vieram também, com a intenção criminosa de conseguir sua condenação à morte. Por isso, assim falaram ao povo reunido: mandai chamar Susana, filha de Elcias, mulher de Joaquim. E foram chamá-la. Ela compareceu em companhia dos pais, dos filhos e de todos os seus parentes. Os que estavam com ela e todos os que a viam choravam. Os 2 velhos levantaram-se no meio do povo e puseram as mãos sobre a cabeça de Susana. Ela, entre lágrimas, olhou para o céu, pois o seu coração tinha confiança no Senhor. Entretanto, os 2 anciãos deram este depoimento: enquanto estávamos passeando a sós no pomar, esta mulher entrou com 2 empregadas. Depois, fechou a porta do pomar e mandou as servas embora. Então, veio ter com ela um moço que estava escondido, e com ela se deitou. Nós, que estávamos num canto do pomar, vimos esta infâmia. Corremos para eles e os surpreendemos juntos. Quanto ao jovem, não conseguimos agarrá-lo, porque era mais forte do que nós, e abrindo as portas, fugiu. A ela, porém, a agarramos e perguntamos quem era aquele moço. Ela, porém, não quis dizer. Disto, nós somos testemunhas. A Assembleia acreditou neles, pois eram anciãos do povo e juízes, e condenaram Susana à morte. Susana, porém, chorando, disse em alta voz: ó Deus eterno, que conheceis as coisas escondidas e sabeis tudo de antemão, antes que aconteça. Tu sabes que é falso o testemunho
que levantaram contra mim. Estou condenada à morte, quando nada fiz do que estes maldosamente inventaram a meu respeito. O Senhor escutou sua voz, e enquanto a levavam para a execução, Deus excitou o Santo Espírito de um adolescente de nome Daniel. E ele clamou em alta voz: sou inocente do sangue desta mulher. Todo o povo então voltou-se para ele e perguntou: que palavra é esta que acabais de dizer? De pé, no meio deles, Daniel respondeu: sois tão insensatos, filhos de Israel, sem julgamento e sem conhecimento da causa verdadeira, vós condenais uma filha de Israel? Voltai a repetir o julgamento, pois é falso o testemunho que levantaram contra ela. Todo o povo voltou-se apressadamente, e outros anciãos disseram ao jovem: senta-te no meio de nós e dá-nos o teu parecer, pois Deus te deu a honra da velhice. Falou então Daniel: mantendo os dois separados, longe um do outro, e eu os julgarei. Tendo sido separados, Daniel chamou um deles e lhe disse: velho encarquilhado no mal, agora aparecem os pecados que estavas habituado a praticar. Fazias julgamentos injustos, condenando inocentes e absolvendo culpados. Quando o Senhor ordena: tu não farás morrer o inocente e o justo. Pois bem, se é que viste, dize-me, à sombra de que árvore os viste abraçados? Ele respondeu: à sombra de uma aroeira. Daniel replicou: mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso, o anjo de Deus, tendo recebido já a sentença divina, vai rachar-te pelo meio. Mandando sair este, ordenou que trouxessem o outro. Raça de Canaã, e não de Judá, a beleza fascinou-te, e a paixão perverteu o teu coração. Era assim que procedieis com as filhas de Israel, e elas, por medo, juntavam-se a vós. Mas uma filha de Judá não submeteu a essa iniquidade. Agora, pois, dize-me, debaixo de que árvore os surpreendestes juntos? Ele respondeu: debaixo de uma azinheira. Daniel retrucou: também tu mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso, o anjo de Deus já está à espera, com a espada na mão, para cortar-te ao meio e para te exterminar. Toda a assistência pôs-se a gritar com força, bendizendo a Deus, que salva os que nele esperam. E voltaram-se contra os dois velhos, pois Daniel os tinha convencido por suas próprias palavras de que eram falsas testemunhas. E agindo segundo a lei de Moisés, fizeram com eles aquilo que haviam tramado perversamente contra o próximo. E assim os mataram, enquanto naquele dia era salva uma vida inocente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma.
pelos prados e campinas verdejantes. Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Ele me guia no caminho mais seguro, me honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo, vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui os teus servos. Fala no irmão na palavra, Senhor, em meu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com um dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, ao escutarmos a palavra de Deus nesta segunda-feira da quinta semana, aonde já nos aproximamos de uma realidade tão própria para nós cristãos católicos, que é a Semana Santa, com certeza essa palavra deve nos levar a uma profunda reflexão de nossa vida, a uma profunda reflexão dos nossos atos e principalmente da verdade que abraçamos em nossa vida. A verdade sempre será a libertação para nós. Enquanto em muitas situações nós nos amarramos de tal forma, abraçando-se com mentiras, Deus quer nos apontar a verdade do nosso coração, a verdade da nossa vida e até mesmo a sua própria verdade. Porque a verdade de Deus, ela nos liberta. A verdade de Deus, ela verdadeiramente vem nos abraçar. E é diante desse abraço, talvez não físico, mas um abraço espiritual, um abraço de consolo, que nós queremos viver a nossa vida e a nossa história. Hoje nós encontramos essa guerreira, Susana, que na sua vida ela tinha princípios,
Ao escutarmos essa longa leitura do capítulo 13 do livro de Daniel, da profecia de Daniel, nós vemos uma mulher com as suas concepções, com o seu modo de ver, com a sua realidade social, mas sempre temente a Deus. Aonde no versículo 42, Susana vai dizer, chorando em voz alta: ó Deus eterno, que conheces as coisas escondidas e sabes tudo de antemão, antes que aconteça. Tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim. Estou condenada a morrer, quando nada fiz do que estes maldosamente inventaram a meu respeito. Ela se dirige em primeiro lugar para Deus, porque na verdade do nosso coração, naquilo que verdadeiramente trazemos em nossa vida, será Deus o nosso juiz. Nós muitas vezes sabemos que as realidades humanas, por coisas tão pequenas, sempre irão nos condenar. Diante de tantas injustiças que vamos vendo, diante de tantas injustiças que vamos nos deparando em nossa vida. Susana é hoje essa mulher que nos ensina a nos voltar para Deus, diante daquilo que muitas vezes humanamente não temos respostas. Sabendo que Deus irá suscitar de forma tão clara hoje na figura de Daniel um julgamento justo. Na realidade humana em que passamos, que vivemos, talvez não teremos a oportunidade de nos defendermos, não teremos a oportunidade de outras pessoas nos defender, mas nós sabemos que o Cristo Jesus, como no Evangelho de hoje, ele será realmente esse, que conhecendo os nossos corações, ele sempre nos dará novas oportunidades. Em nenhum momento Jesus Cristo passou a mão na cabeça da mulher do Evangelho de hoje. Ele soube avaliar a situação, avaliar o cenário, e ele teve realmente a misericórdia. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus conhecia tanto o coração daquela mulher, mas também Jesus conhecia o coração tão duro dos fariseus e mestres da lei, onde muitas vezes para nós misericórdia, para os outros condenação. Quantas vezes fizemos isso em nosso dia a dia? Quantas vezes temos essa capacidade de julgar e condenar? Entre nós não deveria ser assim. Entre nós não deveria ter realmente essa mão tão pesada. Tanto é que para nós, enquanto padre, é tão difícil, juntar o julgamento, diante das confissões sacramentais. Nós escutamos pecados, e às vezes pecados tão violentos, mas não somos nós a condenar. Será realmente diante da postura do penitente, será diante da postura daqueles que querem misericórdia e perdão, que nós iremos oferecer não aquilo que nós temos, porque nós não temos nada. Nós, na absolvição, nós falamos: eu te perdoo em nome de alguém. É em nome de Deus que devemos mudar a nossa vida, é em nome de Deus que devemos mudar a nossa história, é em nome de Deus que devemos reconhecer as nossas fragilidades, porque Ele é que irá nos enviar. Eu também não te condeno, podes ir, e de agora em diante não peques mais. Esse é o desejo de Deus, o desejo de Deus para a vida daqueles que verdadeiramente acreditam nele. Susana acreditou. Esta mulher do Evangelho de hoje, não sabemos se ela tinha alguma parte com Jesus, mas ela recebeu o perdão. É tão belo ver isso. Nós em nenhum momento vemos um ato de fé desta mulher. Não tem nenhum ato de fé em Jesus Cristo, porque levaram esta mulher a Jesus. Jesus Cristo não tinha nada com ela, mas ele não deixou de manifestar misericórdia. Que também na nossa vida, na nossa história, no nosso caminhar, mesmo diante de realidades que não tem nada a ver conosco, quantas vezes queremos nos omitir dizendo isso, isso não tem nada a ver comigo. Se Jesus muitas vezes julgar desse modo, o que será de nós? O que será da nossa vida? Porque nada dos nossos atos muitas vezes tem a ver com Jesus, mas Ele nos acolhe, Ele nos perdoa, Ele nos ama. Que possamos, diante da palavra de Deus que hoje a igreja nos proclama, nessa segunda-feira da quinta semana da quaresma, possamos nos sentir acolhidos por Deus, perdoados por Deus, mas também no grande desafio: podes ir e de agora em diante não peques mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade de Jesus Cristo, que se dignou assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, que ao celebrarmos os santos mistérios, apresentemos como fruto a penitência corporal, a alegria e a pureza do Espírito. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, louvar-vos, Pai Santo, rico em misericórdia, e bendizer o vosso nome, enquanto caminhamos para a Páscoa, seguindo as pegadas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, Mestre e modelo da humanidade reconciliada e pacificada no amor. Vós reabris para a Igreja, durante esta quaresma, a estrada do Êxodo, para que ela, aos pés da montanha sagrada, humildemente tome consciência de sua vocação, de povo da aliança, e celebrando vossos louvores, escute vossa palavra e experimente os vossos prodígios. Por isso, olhando com alegria esses sinais de salvação, unidos aos anjos e a todos os santos, entoamos o vosso louvor, dizendo, com toda a Igreja, a um na sua voz: Santo, 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 Senhor, Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a vossa oferenda, Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meus irmãos, eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos
de estar aqui hoje, na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa fé. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orani João e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, nossos parentes, amigos e benfeitores, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, com São Sebastião, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Ninguém te condenou, nem eu lhe condeno. Por isso precisamos aprender a rezar com a nossa vida. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos. Que a nossa oração da família, a oração do cristão, hoje seja da verdade, do perdão e da misericórdia que Deus quer nos dar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. mulher, ninguém te condenou, ninguém, Senhor, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Meus irmãos, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plena. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor.
vida em comunhão com teu irmão. Onde está o irmão com fome? Eu estou com fome dele. Eu vim para que todos tenham. Oremos. Revigorados, ó Deus, pelos benefícios deste sacramento, nós vos pedimos que ele nos purifique sempre dos vícios, para que, seguindo a Cristo, corramos ao vosso encontro. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Peçamos as bênçãos e a intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre vossas necessidades materiais e espirituais, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas. Um bom dia para todos, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Se as águas do mar da vida